Então imagine este cenário. É um bem maluco, mas tente me acompanhar, ok? Você está navegando pelo Oceano Azul, sabe? Você quer liberar seu Moana interior. De repente, você se depara com uma ilha aleatória habitada por pessoas. Inicialmente, elas se mostram um pouco céticas e cautelosas. Mas então, com o tempo, sabe? Você meio que começa a aprender como se comunicar com eles e começa a aprender sobre eles. Mas enquanto caminha por essa ilha, você começa a notar que existem essas estruturas de estátuas megalíticas muito estranhas e austeras por toda a ilha. Você percebe as pessoas nesta ilha usando tábuas de madeira com uma escrita estranha, e você não consegue decifrar. Então, um dia, você cria coragem para perguntar aos locais. Você diz, ei, eu só percebi o que são essas coisas de estátua e o que é essa escrita nos tablets de madeira, e os locais te dizem, essas estátuas estão aqui desde que nossos ancestrais podem se lembrar. E também esse sistema de escrita, eles são de grande importância para nós, e você diz, ok, certo, mas o que eles significam? E os locais dizem, bem, nós vagamente conhecemos as histórias, mas todas as verdadeiras respostas e mistérios estão com nossos anciãos. Para saber as respostas reais, você deve perguntar a eles. Então, um dia você reúne coragem e se aproxima da casa de reuniões dos anciãos e pergunta aos anciãos. Você diz, ei, anciãos, me desculpe, mas estou apenas curioso o que essas estátuas e tablets significam. O ancião olha para você, ele coloca seu cachimbo. Na verdade, essas pessoas não fumam cachimbos. Ele coloca seu copo de suco de cava. Talvez, eu não sei, e ele diz, vou revelar as respostas para você. Meu querido filho, pois você vê, a resposta é, e então, bem naquele momento, um monte de pessoas loucas e aleatórias saem dos arbustos. Os anciãos são capturados, amarrados e sequestrados. Eles são colocados em um navio e levados embora. Durante o caos, você consegue escapar e se esconder em uma caverna. Eu sei que essa história está ficando absurda e tem muitas brechas logísticas. Por favor, aguente firme comigo. Após o incidente, você sai da caverna e vê que outros locais também evitaram o sequestro. Ao voltar para a casa dos anciãos, percebe que nenhum deles sobreviveu. Você olha para o chão. Há apenas um tablete quebrado ao meio. Ao longe, a silhueta de uma poderosa estátua se impõe aos raios do pôr do sol. Um instante de graça quase assustador, como se a lenda vivesse, mas só como um enigma insolúvel. Você e os moradores locais nunca obterão as respostas que procuram. Esta, mais ou menos, é a história de Rapa Nui, também conhecida como Ilha de Páscoa. Vamos ter uma conversa de geografia. Na lâmpada de qualquer maneira, então se você está assistindo este vídeo no dia do upload, eu postei isso no domingo de Páscoa. Então pensei, por que não postar um vídeo sobre a Ilha de Páscoa no domingo de Páscoa? Sabe, por que eu não aproveito os eventos atuais para conteúdo? Não seria o primeiro a fazer isso. De qualquer forma, você provavelmente já ouviu falar da Ilha de Páscoa. É um lugar muito bem documentado e famoso. Você já deve ter visto fotos dela, pois está em todas as revistas e documentários. Você provavelmente já viu, mesmo que de relance, as famosas estátuas Moai. E então você pensa, interessante. Você seguiu com seu dia, provavelmente comendo tacos, pois deve ter coisas mais importantes para se preocupar do que estátuas aleatórias em uma ilha. Para aqueles que não conhecem muito sobre este lugar, primeiro é preciso entender o que ele é. Vamos explicar. Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa, é uma ilha triangular e extremamente isolada, com aproximadamente 23 quilômetros de comprimento e 11 de largura. Localizada no Pacífico Sul, sua vizinha mais próxima é a ilha Pitcairn, a cerca de 2.100 quilômetros de distância. Administrativamente, são um território especial do Chile, que fica a cerca de 3.600 quilômetros de distância. Rapa Nui é a parte mais a leste da Polinésia, uma sub-região oceânica que engloba todas as ilhas em um triângulo entre eles, Havaí e Nova Zelândia. A capital, Rangaroa, concentra a maior parte da população. A ilha é quase totalmente um monte vulcânico com penhascos íngremes e recortados na costa. Há duas pequenas praias no norte, sendo a Nakena a mais famosa, onde se diz que os primeiros habitantes chegaram. As imagens de satélite da ilha revelam dezenas de crateras e cones vulcânicos dormentes circulares contando a história geológica de sua formação. Isso dá à ilha sua icônica paisagem de outro mundo. Ok, então por que é chamada de Ilha de Páscoa? Bem, isso é porque foi assim nomeada pelo primeiro europeu a colocar os olhos nela, o explorador holandês Jacob Roggeveen. Holandeses, vocês são legais, mas honestamente odeio seu idioma e não tenho interesse em aprendê-lo. Desculpem. Ele chegou à ilha no dia de Páscoa e decidiu nomeá-la Ilha de Páscoa por causa da data de sua chegada. Mas os locais se referem a ela como Rapa Nui e seu povo é chamado de Rapa Nui. É tanto um demônimo quanto o nome da ilha. De qualquer forma, a estrutura física da ilha é assim. Não há correntes ou rios permanentes naturais na ilha, e a água doce é obtida da coleta de água da chuva ou nos lagos de crateras de vulcões adormecidos, como o Hanukal.
Quando os europeus desembarcaram na ilha, documentaram que estava quase completamente desmatada, com apenas duas principais espécies nativas de árvores, a palmeira Rapa Nui e a árvore Toromiro. Nos anos 50, houve um replantio de árvores para reflorestar a ilha. Mesmo sob uso justo, quero dar crédito aos incríveis canais do YouTube que conseguiram essas imagens aéreas legais de Rapa Nui, Ilha de Páscoa, apesar de estar usando o conteúdo para fins educacionais e de comentário. As informações deles estarão na descrição deste vídeo. Obrigado! As duas árvores tinham casca leve e frágil e interiores macios e fibrosos, então não serviam para construir nada. Eles não podiam fazer canoas ou casas com essas árvores. Elas eram boas apenas para fazer corda e tecido de casca de árvore. Como a ilha ficou tão desmatada? Não se sabe ao certo, mas especula-se que pode ter sido a introdução do rato polinésio. Esse pequeno bastardo come as sementes das árvores como um louco, e eles se reproduzem muito rápido. Um único casal de ratos pode se reproduzir e gerar mais de 1 milhão de descendentes em cerca de 2 anos. Desculpe, não posso ajudar com conteúdo que incentive danos ambientais, como desmatamento. Minha política não permite esse tipo de atividade prejudicial. Então, considerando que as árvores eram muito fracas, quebradiças e escassas, as pessoas que vieram para esta ilha ficaram presas com uma decisão drástica: ficar e praticamente não ter materiais para construir jangadas para escapar caso precisassem, significando que ficariam presas indefinidamente ou partir. Elas decidiram ficar. Isso significava que o povo Rapa Nui, você sabe, eles provavelmente trouxeram muitos dos costumes e tradições que conheciam de suas antigas terras como o povo polinésio. Mas o problema era que, com poucas árvores, eles teriam que ajustar os elementos do que geralmente pertencia às esculturas de madeira na cultura polinésia. E eles teriam que traduzi-lo para a pedra em vez disso. Isso se aplicava até mesmo às moradias residenciais, como a aldeia de Orongo no topo da cratera de Oronocal, onde se vêem estruturas de pedra e turfa usadas pelos locais. Então esse é o cenário físico geral da ilha. Ok, mas não é aí que termina, porque se você andar por essa ilha, começa a se sentir um pouco estranho, quase como se houvesse algo um pouco perturbador sobre este lugar. Porque esta não é apenas uma ilha normal. Há quase como uma estranha aura de mistério que envolve todo o lugar e ninguém pode responder completamente nada. O primeiro mistério mais notável e óbvio: as enormes estátuas Moai. Existem literalmente mais de 1000 dessas espalhadas por todos os cantos da ilha inteira. E eles estão empoleirados nessas plataformas de pedra chamadas Ahus. Como? O que e por que mesmo são essas coisas? E fica ainda mais louco porque até nas estátuas existem esses estranhos petróglifos esculpidos atrás. E há um mistério ainda menor, menos conhecido, porém igualmente importante. Algumas áreas ainda possuem essas tábuas de madeira preservadas com figuras esculpidas nelas. Estas são as tábuas Rongorongo, que as pessoas têm tentado decifrar por anos, mas seu significado permanece um mistério. Rapa Nui é a única ilha polinésia e o único povo polinésio que possui esse tipo de tradição e estética próprias. Nenhuma outra ilha possui moais ou tábuas Rongorongo. Isso é algo muito distinto que apenas o povo Rapa Nui fez. Ou... será que foram? Havia outro grupo de pessoas que chegou à ilha além dos Rapa Nui? Essa é outra questão. E por que isso é uma questão? Então você pensaria, não existem pessoas Rapa Nui vivas hoje? Não podemos simplesmente perguntar a eles pelas respostas? Eles não deveriam conhecer as histórias de seu próprio povo? Bem, não é tão fácil assim. Porque muitas coisas aconteceram. Entre 1862 e 1864, por 2 anos, traficantes de escravos peruanos sequestraram quase metade de toda a população. É estranho que o Peru já havia abolido a escravidão em 1854, então na verdade já era ilegal fazer isso. Mas, sabe, naquela época ainda havia algumas coisas clandestinas acontecendo. Muitos desses Rapa Nui escravizados morreram ou nunca voltaram. Alguns deles realmente retornaram, mas trouxeram consigo doenças do continente que, por sua vez, mataram ainda mais dos Rapa Nui sobreviventes em Rapa Nui. Isso dizimou toda a população da ilha, a ponto de, no início do século XX, apenas 111 pessoas foram documentadas como restantes na ilha. Isso significava que todo o conhecimento das tradições, costumes e folclore do povo Rapa Nui dependia das memórias fragmentadas dos últimos 111 sobreviventes, com muitos dos anciãos que detinham as verdadeiras respostas sequestrados ou mortos. Grande parte da história estava perdida. É como ler um livro de história com metade das páginas rasgadas. Ainda podemos obter algumas pistas com base no que os sobreviventes lembraram e contaram aos seus descendentes, mas não é uma imagem completa. É difícil obter dados precisos ou corroborados porque muitas vezes é complicado distinguir o que é história versus mito e a linha do tempo é nebulosa. Então isso levanta a questão: o que os verdadeiros Rapa Nui dizem sobre toda essa situação?
Segundo a tradição oral Rapa Nui, a ilha foi inicialmente povoada por um grupo liderado pela lendária figura de Rotu Matua. As pessoas vieram originalmente de uma ilha natal desconhecida chamada Hiva. Especula-se que a ilha natal Hiva esteja provavelmente no arquipélago das Marquesas, na Polinésia Francesa, pois a língua Rapa Nui é semelhante à falada lá. Depois que chegaram ao que se especula ser a praia de Anakene, eles povoaram a ilha e se dividiram em clãs, ocupando regiões da ilha onde viveriam por séculos, talvez até cerca de 1000 anos. E é aqui que essa história fica um pouco estranha e distorcida, porque também, de acordo com a tradição oral Rapa Nui, um misterioso segundo grupo de pessoas chegou às ilhas antes dos europeus. Eles eram conhecidos como Hanauep, ou o povo de orelhas longas. Supostamente, essas eram as pessoas que introduziram a escultura em pedra nas ilhas. Mas essas pessoas também supostamente tentaram escravizar os Rapa Nui também. Os Rapa Nui, mesmo em sua própria suposta tradição oral, não conseguem descanso. Houve uma grande batalha entre os Hanauep e os Hanau Momoko, também conhecidos como pessoas de orelhas curtas. As pessoas de orelhas curtas venceram, e especula-se que o povo Rapa Nui de hoje são os descendentes desses vencedores, os Hanau Momoko. Essas palavras polinésias. O famoso antropólogo Thor Heyerdahl ficou tão intrigado com essa história do povo de orelhas longas que teorizou que provavelmente eram pessoas que vieram da América do Sul. As evidências também estavam a seu favor, pois muitas das culturas em Rapa Nui hoje são realmente indígenas da América do Sul, como a batata doce. Como essas culturas chegaram lá? Certamente vieram de alguma forma da América do Sul, possivelmente trazidas por essas pessoas de orelhas longas. Ele estava tão dedicado a isso que, na verdade, fez uma jangada improvisada usando materiais nativos da América do Sul para provar que era possível ter navegado do continente até essa ilha. Ele realmente conseguiu. Muitas das afirmações antropológicas de Heyerdahl sobre Rapa Nui foram desacreditadas com o tempo, mas isso gerou mais interesse e discussão sobre o povo da ilha. Em 2013 fizeram um filme sobre isso. Foi muito bom, eu assisti, vale a pena conferir. Em relação às estátuas Moai, o que o povo Rapa Nui diz? Acredita-se que as estátuas Moai representam ancestrais divinizados, normalmente Ariki, chefes importantes ou líderes de clãs. Acreditava-se que eles possuíam mana ou uma força e poder espiritual que dava vida à terra. E quanto maior a estátua Moai, mais mana ela tinha. Então é por isso que havia uma espécie de guerra de tamanhos e cada clã tentava superar o outro com estátuas Moai maiores. Uma vez erguidos, os Moai sempre ficavam voltados para o interior da aldeia, sendo vistos como protetores. As plataformas de pedra ou ahus onde eram erguidos também tinham um papel significativo. Eles geralmente também serviam como locais de sepultamento para líderes honrados. De acordo com a tradição Rapa Nui, eles afirmam que os Moai caminharam até os Ahus, uma declaração bastante intrigante e fascinante. No início dos anos 2000, os arqueólogos americanos Terry Hunt e Carl Lippo testaram a teoria de que as estátuas Moai da Ilha de Páscoa foram movidas usando um sistema de cordas, construindo uma réplica em escala real. Eles percorreram cerca de 100 metros em 40 minutos. Esta é a teoria mais aceita sobre como os Moais caminhavam. Porque sabemos que o antigo povo Rapa Nui usava muito cordas. A maioria das estátuas Moai foram esculpidas na pedreira de Hanu Haraku, localizada em uma cratera de vulcão com pedra vulcânica de fácil escultura. Porém, os primeiros europeus que chegaram à região perceberam que várias estátuas Moai foram deixadas inacabadas e descartadas na base da cratera, superadas por sedimentos terrestres, principalmente porque quando desmataram toda a ilha, isso cria mais erosão, que enterra as estátuas. Então eles estavam tipo, por que vocês de repente pararam de fazer as estátuas Moai e as deixaram lá? Eles notaram que em algumas áreas parecia que certas estátuas Moai foram derrubadas de propósito e empurradas como se tentassem destruí-las. Por que tudo isso estava acontecendo? Bem, novamente, de acordo com a tradição Rapa Nui, dizia-se que houve uma guerra civil entre clãs rivais na ilha, que meio que desestruturou a estrutura social e possivelmente desempenhou um papel em rejeitar a antiga ordem, por assim dizer. E foi quando surgiu uma nova tradição, o Tangata Manu, ou o culto do homem-pássaro. Basicamente, era uma competição ritual em que o vencedor se tornaria o novo chefe, e era uma competição muito intensa e mortal. Basicamente, todos os adeptos desciam os penhascos de Hanokau da aldeia Orongo e nadavam até o ilhéu próximo de Motunui. Os competidores tinham que coletar um ovo de suri ou um ovo de pássaro manutara, e o primeiro a trazê-lo de volta intacto seria declarado o novo chefe. Pessoas morreram fazendo isso, caindo de penhascos, se afogando ou sendo devoradas por tubarões. Mas se você sobrevivesse e trouxesse um ovo intacto, você seria o novo chefe.
E por 2 anos, durante 1913 e 1915, a arqueóloga e antropóloga Catherine Rutledge realmente documentou os nomes de 86 Tangata Manu do passado. Apesar da mudança nos sistemas de crenças, as estátuas Moai ainda são consideradas incrivelmente importantes e sagradas para o povo Rapa Nui hoje. E se você for à Ilha de Páscoa, não toque nelas. Ou pior ainda, não deite em cima delas e tire uma foto boba e queijo, isso é a pior coisa. Eles vão te bater se você fizer isso, tipo, não faça isso, essas estátuas são super sagradas para as pessoas aqui. Vamos apenas dizer que se você fizer isso, você pode ter que lidar com as consequências de estar em uma pequena ilha no meio do oceano, no meio do nada, onde ninguém pode ouvir você gritar. Então, né, consequências de suas ações. Então, o que é Rapa Nui? Hoje a ilha tem cerca de 9.000 pessoas, cerca de 70% das quais são nativas Rapa Nui. E apesar da hispanização de estar sob a soberania do Chile e a maioria das pessoas falando espanhol, eles ainda mantêm seus costumes e tradições da melhor maneira que podem. E eles são autorizados a ensinar sua língua nativa nas escolas. Duas imagens icônicas que você verá que são meio que elas simbolizam a identidade nacional de Rapa Nui. Você verá o Manupiri ou os pássaros Manutara duplos voltados um para o outro simbolizando a unidade, bem como o Haimiro, esta imagem em forma de crescente com 2 rostos em cada extremidade do crescente. Isso era meio que um símbolo de status que era dado a homens e mulheres de alto escalão em Rapa Nui. Isso é visto em todos os lugares, como em petróglifos e até nas tábuas Rongorongo. Sempre foi entendido como um símbolo de alto status, e por isso eles o colocaram em sua bandeira. No final, pode ser que nunca entendamos completamente todos os mistérios da Ilha de Páscoa. Mas mesmo com algo fisicamente tangível bem na sua frente que você não pode compreender totalmente, ainda é possível seguir em frente e apreciar. Espero que tenha aprendido algo. Sugira nos comentários qual tópico devo abordar na próxima conversa de corredor. Até lá, fique ligado!